Protocolo multiprofissional. Pronação em clientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Os objetivos do protocolo multiprofissional são identificar os casos elegíveis para a realização da terapêutica de pronação, definir a equipe interprofissional e as suas atribuições e responsabilidades, dar suporte teórico e operacional às capacitações em educação permanente, disponibilizar checklist de pronação segura, estabelecer um plano de pronação segura, seguindo diretrizes assistenciais vigentes. O plano de pronação segura está estruturado em 5 fases. São elas: fase 1, planejamento; fase 2, preparação; fase 3, execução, que está dividida em 3 partes: pré-manobra, manobra e pós-manobra; fase 4, manutenção; e fase 5, avaliação ou debriefing. Apresentaremos a seguir um vídeo explicativo das fases do plano de pronação segura em um cenário com paciente simulado diagnosticado com síndrome do desconforto respiratório agudo causada pela Covid-19. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. O nosso paciente, seu José Maria, 52 anos, do leito 224A, ele está com uma síndrome de desconforto respiratório agudo, como vocês sabem, suspeita de infecção por SARS-CoV-2. Só que o quadro dele está muito grave. A gente fez uma gasometria agora há pouco, está com uma relação PaO2-FiO2 de 150. Nesse tipo de situação, é interessante a gente tentar melhorar isso um pouco. E uma das indicações que a gente tem, uma das estratégias que a gente tem para poder melhorar o quadro dele é tentar a ventilação prona. Vocês sabem muito bem, um procedimento que demanda alguns recursos técnicos, a gente precisa de estar bem afinado para poder fazer isso, por isso a gente está tendo essa conversa antes. Então a gente vai posicioná-lo para fazer a ventilação em posição prona, né? E a indicação, na verdade, é essa mesmo, né? Uma insuficiência respiratória com uma relação PO2 menor do que 150, a dele está 120, e precisa ser realizado o mais precocemente possível, dentro das primeiras 12 às 24 horas que ele desenvolveu esse quadro. A gente vai mantê-lo pronado entre 16 e 20 horas, podemos realizar uma nova pronação, se for necessário, após 4 horas que a gente retornar à posição inicial, ok? Algumas coisas a gente precisa de conversar também, que é em relação às complicações que podem ocorrer durante o procedimento, para a gente estar preparado para isso. Então assim, a gente precisa ficar muito atento à deterioração respiratória ou deterioração hemodinâmica que ele pode apresentar. Se a saturação dele cair a 85 e progressivamente continuar dessa maneira, ou com alguma outra alteração, do ponto de vista respiratório, a gente retorna à posição inicial, retorna à posição supina. Do ponto de vista de deterioração hemodinâmica, a gente vai precisar de ficar muito atento à frequência cardíaca e à pressão. Então, se a frequência cardíaca cair a um valor menor do que 30, a gente retorna. Se a pressão arterial sistólica cair por um valor menor do que 60 milímetros de mercúrio, a gente também retorna ele à posição supina para a ventilação. E uma outra coisa é uma complicação imediata. Por exemplo, extubação, a gente retorna ele à posição supina para poder realizar o procedimento. E se ele tiver uma parada cardíaca, a gente vai reanimá-lo em posição prona. Ok? Ok. Doutor Edson, então a gente vai precisar definir a equipe e as suas atribuições e também estabelecer um plano de cuidados para prevenção de complicações e eventos adversos. Destacando broncoaspiração, parada, lesões por pressão, então a gente vai estabelecer esse plano de cuidados. E considerando que o paciente, você falou 85 quilos e não está com dreno de tórax, então a gente vai precisar de 5 profissionais para a manobra de pronação e um profissional exclusivo para conduzir o checklist. Dentre esses 5 profissionais, a gente vai precisar de um médico na cabeceira da cama, protegendo o tubo no momento do giro, um enfermeiro e um fisioterapeuta lado a lado na posição do tórax do cliente e 2 técnicos de enfermagem nas extremidades. O carro de emergência, o desfibrilador deixarei preparado. Em quais momentos serão coletadas as amostras de gasometria? Bom, são pelo menos 5 momentos. O primeiro momento é assim, a gente está se preparando para fazer isso. Nesse momento a gente colhe isso, precisa ter um intervalo de tempo entre o momento que a gente está coletando, que vai ser agora, até o momento em que
em que a gente vai realizar a pronação. Esse período é de 1 hora. Depois de a gente ter realizado a pronação do paciente, 1 hora depois, a gente espera equilibrar a ventilação. 1 hora depois, a gente colhe a nova gasometria. De acordo com isso, a gente vai programar a ventilação e fazemos a fase de manutenção. 6 horas depois, a gente colhe uma nova gasometria, certo? Que é dentro dessa fase de manutenção. Quando a gente estiver programando o retorno dele à posição supina, 1 hora antes desse momento, a gente colhe a nova gasometria. Depois de retornar à posição supina, 1 hora depois, uma nova gasometria. 5 momentos. Preparação, 1 hora antes. Pronação, 1 hora depois. Manutenção, 6 horas depois. Antes de retorno à posição supina, 1 hora antes. E 1 hora depois do retorno à posição supina, ok? Ok, muito bem. Considerando que o paciente José Maria é um paciente com Covid, e frente à possibilidade de uma intubação traqueal, se a extubação acidental, e também a potencialidade de uma RCP, é importante que a equipe utilize as precauções por aerossóis e por contato. Perfeito. Então, a equipe Muito precisa bem estar lembrado. paramentada com avental, máscara N95, face shield ou óculos de proteção, gorro e as luvas. Perfeito. Considerando que o paciente tem um acesso arterial tensionado para verificação de pressão arterial invasiva, já facilita os momentos da coleta da gasometria. Além disso, eu estarei pausando a dieta interal dentro do prazo de 2 horas antes da realização do procedimento, para que o procedimento também seja realizado com segurança. E serão realizados ajustes na sedação, doutora? Nós iremos avaliar, vamos avaliá-lo nesse período de preparação. A gente avalia a modificação, eventualmente aumento de sedação, curarização. Ok? Ok. Vamos lá? Vamos embora. Iniciarei a condução do checklist. Estão prontos? Sim. Materiais para intubação traqueal reunidos? Sim. Carro de emergência e desfibrilador preparados e próximos? Sim. FO2 ajustada para 100% por 10 minutos? Realizado. Cuidados oculares implementados? Realizada higiene, hidratação e oclusão. Placas de hidrocoloide fixadas? Em face, região clavicular e joelhos. Desprezado diurese da bolsa? Desprezada e clampada. Catéteres e drenos clampeados, exceto dreno de tórax e posicionados entre as pernas ou braços? Realizado. Genitália masculina posicionada entre as pernas? Realizado. Vias aéreas inferior e superior aspiradas? Realizado. Pressão de cuff do tubo traqueal? Verificado? Realizada e ajustada para 30. Fixação dos dispositivos invasivos checados e reforçados? Realizado. Transdutor de pressão arterial desconectado do catéter? Realizado. Eletrodos retirados do tórax anterior? Realizado. Infusões pausadas com equipos desconectados do catéter? Realizado com exceção da noradrenalina. Circuitos do ventilador livre? Realizado. Oxímetro posicionado? Realizado. Cama posicionada em posição plana e rodas travadas? Realizado. Membros superiores alinhados ao longo do corpo? Realizado. Colchins posicionados sobre a pelve e o tórax? Realizado. Realizado. Iniciaremos a técnica de envelope, deixando a cabeça e os pés livres. Todo mundo pronto? Sim. A gente vai realizar a manobra do giro em 3 movimentos. Primeiro movimento, na contagem de 3. Deslocamento para o lado do catéter venoso central. No 3. 1, 2, 3. Lateralização ou posicionamento em decúbito lateral. No 3. 1, 2, 3. Giro
para a posição prona. No 3. 1, 2, 3. Manobras de checagem pós-movimentação. Da paciente a posição supina. Braço realinhado ao longo do corpo. Novamente, o procedimento vai ser realizado em 3 movimentos. Primeiro movimento, deslocamento lateral do paciente para o lado do ventilador. No 3. 1, 2, 3. Posicionamento em decúbito lateral. No 3. 1, 2, 3. Retorno à posição supina. Todo mundo pronto? No 3. 1, 2, 3. Sucesso no procedimento, muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos dar uma avaliada, vamos avaliar agora, vamos fazer um debriefing em relação ao procedimento que a gente realizou, porque acho que acaba sendo importante para a gente destacar, né, o objetivo, se o objetivo foi alcançado, se a gente tem algum ponto para melhorar ou não, né? E em si, o
comportamento, nosso próprio comportamento diante desse procedimento, que acaba sendo um procedimento que a gente vai ter necessidade de realizá-lo em alguns momentos a partir de agora. Muito bem. Acredito que, pela maneira como a gente realizou e os treinamentos que a gente fez antes, né, a gente praticamente cumpriu o que foi programado. Não tivemos erros. No início a gente avaliou e, com certeza, vocês sabem disso, a avaliação para a gente realizar o procedimento, ela foi criteriosa e o procedimento foi bem indicado. Esse é o primeiro ponto, né? A Thaís definiu muito bem os profissionais, convocou o pessoal que tem uma experiência muito boa, e aí por isso eu acredito que o procedimento também tenha tido esse sucesso que foi, né? Todo mundo com os equipamentos de proteção individual, né? Isso a gente conseguiu observar muito bem, né? Os materiais estavam todos preparados, né? A gente se prepara para o pior esperando o melhor. O material de intubação preparado, material para a gente fazer reanimação também preparado, né? Então, acredito que isso tenha contribuído para a gente ter a segurança e a tranquilidade para a realização do procedimento, né? Foi planejado, muito bem planejado, não ocorreram intercorrências. Muito obrigado novamente, parabéns a todos vocês, né? Esperamos que não aconteça novamente, que nem tenhamos necessidade. Se tivermos, estaremos preparados, ok? Muito obrigado.